Olá, alunos! Nós vamos continuar agora falando um pouquinho sobre um tema bastante interessante, bastante recorrente para a gente. O conceito de sistemas de informação distribuídos. O que vem a ser isso? E o que significa o projeto de sistemas de informação distribuído? É isso que nós vamos ver agora nesse conteúdo. Bom, falando bem a grosso modo, nós estamos falando sobre sistemas que utilizam a arquitetura cliente-servidor. Então, nada mais do que isso, naturalmente tem alguns desdobramentos esse conceito, né? Mas, basicamente, nós estamos falando disso, de um conceito que parte de arquitetura cliente-servidor. Bom, o que vem a ser essa arquitetura cliente-servidor, então? O servidor é um elemento que compõe essa arquitetura. Ele é um componente que fica em estado de espera, aguardando a solicitação de um serviço por um ou mais clientes. Então, o servidor, o conceito que a gente tem sobre servidor, né, e aí sobre diversos tipos de servidores, nada mais é do que isso. Um componente na nossa estrutura que aguarda uma solicitação para atender essa solicitação. E o cliente? Quem que é o cliente? O cliente, então, pode ser visto como aquele que faz a requisição, aquele que solicita um serviço ao servidor. E ele é um processo que é independente do servidor. Esse ponto também é importante a gente lembrar. Um cliente não vai interferir no outro, seu processamento não vai interferir no processamento de outro cliente. Bom, essa ideia, esse conceito, né, essa estrutura, ela teve início lá na década de 90, início na década de 1990. Então, um pequeno parênteses aí, quer dizer, antes disso não tinha nenhum tipo de processamento, como que se processava? Não, antes disso, o que dominava o mercado de informática eram o que a gente chama de mainframes, né? Aqueles grandes computadores que centralizavam todo o processamento, e eles possuíam terminais que a gente chama de terminais burros, que serviam apenas para entrada de dados, para envio desses dados para esse mainframe e para retorno do resultado, né, dessa operação que foi solicitada e apresentar então essa resposta para o cliente, né, para o usuário. Ou seja, todo o processamento era feito dentro de um processador central, de um computador central, que a gente chama de mainframes, né? Mini computadores também eram muito comuns nessa época, né? Que era algo intermediário. E antes da década de 90, o que dominava o mercado na parte de microinformática, quando os microcomputadores começaram a surgir, eram microcomputadores que trabalhavam standalone, ou seja, não tinha comunicação com outros computadores. Só que na década de 90, justamente, é que foi o advento, né, do surgimento das redes de computadores, redes locais ainda que nós estamos falando. Então, esses computadores, além de poder fazer o processamento local, né, o próprio, ele podia se comunicar com outro computador, compartilhar informações, compartilhar dados, compartilhar impressora, unidades de armazenamento com outros computadores. Então, com esse advento então das redes de computadores, os processamentos começam a ficar mais no microcomputador, né? Então, não é mais a necessidade de ter apenas um terminal burro para fazer todo o processamento. O próprio microcomputador fazia esse processamento, ele tinha uma capacidade de processamento que era satisfatória. Bom, daí então, com o advento das redes de computadores e da internet de escada, a gente começa a ter então a possibilidade de trabalhar um conceito que a gente chama de conceito de processamento em duas camadas. Então, bom, nessa época fala-se muito ainda do paradigma de sistema estruturado, né? Desenvolvimento de sistema estruturado. Então, a gente não pode pensar nessa época com os recursos que a gente tem hoje. A gente está falando de processamento estruturado,
desenvolvimento de sistema estruturado, a gente está falando de internet de escada ou de apenas redes locais. Então, é todo um conceito que a gente tem que entender que era assim nessa época. Bom, como que acontecia então esse desenvolvimento, esse sistema em duas camadas? Eu tinha um cliente que tinha uma interface e a lógica de negócio. E tinha um servidor, que era um banco de dados relacional. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar como que eram feitas a internet banking nessa época, você ia lá no banco, lá na agência bancária, levava um disquete, pegava uma cópia do sistema, não baixava isso na internet, você pegava uma cópia desse internet bank, se cadastrava lá, fazia os procedimentos de segurança, e depois disso você levava esse disquete para casa, instalava no seu computador, e a partir daí, na sua máquina você processava, e aí esse sistema que você instalou na sua máquina se comunicava via linha de escada com o computador central do banco, fazia a operação, por exemplo, uma consulta de saldo, buscava as informações lá nesse banco de dados, que era centralizado, trazia a resposta e essa informação era processada, então, no cliente. Okay? Bom, à medida que essa lógica de negócio começa a ficar complicada, começa a ficar difícil, começa a ter clientes muito gordos, né, que a gente chama, muito pesados. Então não dá para trazer toda a informação e processar essa informação toda no cliente. Há necessidade de transferir uma parte desse processamento ainda lá para o computador do servidor e voltar e entregar para o cliente apenas o resultado de uma operação. Né? Então o tráfego de rede começa a ficar muito pesado e começa a não suportar isso. Bom, a alternativa, então, foi colocar lógica de negócio, em vez de ficar no cliente, ficar, então, no servidor. Mas eu tinha um servidor que era um servidor de banco de dados. Então, essa lógica de negócio ficava armazenada nas storage procedures dos bancos de dados. E a gente sabe perfeitamente que você ganha muito em processamento, né, em velocidade, quando você trabalha com storage procedures. Mas storage procedures não são estruturadas, elas não são orientadas a objeto, muito menos. Né? Então, havia uma dificuldade de manter no banco de dados tanto os dados quanto a lógica de negócio. Né? Então, como o próprio nome diz, banco de dados é um software, é um ambiente que é programado para armazenar dados. Muito bom para armazenar dados. Quando você começa a colocar todo o seu sistema em storage procedures, você começa a ter dificuldade de manutenção, de escalabilidade. Então, você começa a ter uma série de dificuldades para manter esse sistema. Aqui a gente tem uma representação desse modelo em duas camadas. Então, vocês podem observar, a gente tem aqui um servidor de banco de dados e comunicando com esse servidor de banco de dados, uma série de clientes que mandam requisições, recebem respostas, processam essas respostas e apresentam lá para o seu usuário. Quando a gente fala de uma arquitetura cliente-servidor, bom, o primeiro ponto a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando também não só de ideias, não só de protocolos, não só de conceitos, a gente está falando de um mercado, a gente está falando de empresas que investem em tecnologias, que apresentam soluções, que concorrem nesse mercado. Então, a gente tem uma série de questões aí, uma série de variações nessas possibilidades quando se fala de soluções, né, quando se fala então de uma arquitetura cliente-servidor. Então, não dá para a gente dizer assim, ó, é desse jeito que é a arquitetura cliente-servidor. Cada fabricante, cada empresa vai ter a sua solução, vai apresentar a sua solução. Bom, mas todas essas soluções, elas trazem um princípio básico, uma característica que é comum a todas elas. Todas elas têm a ideia de compartilhar a funcionalidade
daquilo que precisa ser processado entre clientes e servidores, tá? Então, é sempre esse conceito que a gente tem que trazer em mente. Eu sempre vou ter um cliente e um servidor compartilhando o processamento, o armazenamento de alguma informação. Como que isso é feito? Depende da solução, depende da arquitetura que a gente escolher. Bom, mas normalmente, o que a gente tem? O cliente, a função principal dele é tratar as solicitações do usuário, né? Então, no final das contas, o usuário é o cliente. Ele está se comunicando com o cliente. Então, essas solicitações que são feitas lá no cliente são transformadas por meio de algum protocolo de rede, algum protocolo de comunicação, e isso é transmitido para o servidor. Bom, o servidor, então, pega essas informações, processa essas solicitações que foram feitas e retorna uma resposta para o cliente. O cliente, então, pega essa resposta que ele recebeu e apresenta da melhor forma para o seu usuário. Quando a gente pensa em arquitetura cliente-servidor, a primeira coisa que vem à cabeça é uma separação uma separação física entre o cliente e o servidor. Então, a gente logo pensa, existe uma máquina que é cliente, né, um computador que é cliente e um computador que é servidor. Essa imagem está correta, tá? Mas ela não se limita a essa imagem, a esse conceito, não se limita a essa distribuição física. Quando a gente fala de arquitetura cliente-servidor, a gente pode estar descrevendo também com elementos, componentes que funcionam no mesmo computador, fisicamente no mesmo computador. Então, o meu computador, ele é cliente e ele também é servidor que atende esse cliente que está fisicamente no mesmo computador. E por que eu faço isso, então, se está tudo numa mesma máquina? Primeiro que isso me permite uma escalabilidade. Se eu tenho isso tudo numa máquina, amanhã ou depois eu resolvo expandir, o meu sistema já prevê essa expansão. E isso permite que a gente possa dividir o nosso sistema em camadas lógicas. Tá? Então, essa divisão cliente-servidor ela não é uma divisão física, mas uma divisão lógica. Então, a gente utiliza essas camadas lógicas, né, que tem o objetivo de dividir os sistemas em pacotes separados. O que a gente ganha com isso? Reduz o acoplamento. Né? Então, conforme eu falei, se eu reduzo o acoplamento, eu consigo ter uma escalabilidade maior. Então, essa separação ela é útil mesmo que essas camadas estejam todas numa única máquina fisicamente. Tá? Mas, obviamente, há situações que a gente tem que pensar que essa estrutura física, essa separação física se faz necessária. A arquitetura física, então, é essa separação. Olha, eu tenho um equipamento, eu tenho na minha rede aqui, na minha estrutura, uma máquina que é um servidor, e eu tenho nessa mesma rede, nesse mesmo... as máquinas, os computadores pessoais, que são clientes, né? Então, eu consigo explorar o poder de computadores pessoais para gerenciar toda essa interface gráfica com o cliente, toda essa parte de comunicação com o cliente. E o serviço de dados e as regras de negócio, elas ficam todas centralizadas em servidores. Então, o servidor, ele tem unicamente a função, a gente chama de servidor que é dedicado, né? Ele tem unicamente a função de prover esses dados ou prover a execução dessas regras de negócio. E os clientes, que são normalmente os microcomputadores, computadores pessoais de modo geral, né? Dispositivos pessoais de modo geral, têm a função de de enviar solicitações e receber respostas e apresentar uma interface gráfica mais robusta até para o cliente. Tá? Então, a gente tem vários clientes fazendo requisições a esses servidores.